Quando abri aquela gaveta procurando uma caneta, nunca imaginei que encontraria 2 certidões de nascimento com o nome do meu marido como pai, crianças que eu nunca tinha visto, datas recentes, endereço a apenas 3 quarteirões da nossa casa. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos e durante 35 anos de casamento acreditei conhecer cada detalhe da vida do homem que dormia ao meu lado todas as noites. Estava terrivelmente enganada. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. A descoberta aconteceu numa terça-feira comum de abril. Roberto tinha saído cedo para o trabalho, como sempre fazia há mais de 3 décadas. Eu estava organizando o escritório dele em casa, algo que ele sempre pediu que eu não fizesse. Mas naquele dia, resolvi ignorar seu pedido. A gaveta da escrivaninha emperrou quando tentei abri-la, e quando finalmente consegui destravar, um envelope amarelado caiu no chão. Não era qualquer envelope, era grosso, cheio de documentos, e tinha o nome dele escrito à mão na frente. Meus dedos tremiam quando peguei aquele envelope. Alguma coisa dentro de mim já sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Abri devagar, ainda com uma pontinha de esperança de que fosse algo banal, documentos antigos do trabalho, papéis sem importância. Mas não era. Eram certidões de nascimento. 2. A primeira era de uma menina chamada Isabela, nascida há 12 anos. A segunda, de um menino chamado Miguel, nascido há 9 anos. Ambas tinham o nome completo de Roberto como pai, e o endereço da mãe ficava na Rua das Acácias, número 423. 3 quarteirões da nossa casa. Sentei na cadeira do escritório sem conseguir respirar direito. 35 anos de casamento. 35 anos de jantares em família, viagens de férias, planos para aposentadoria. 35 anos em que acreditei ser a única mulher na vida daquele homem. E agora estava ali, segurando a prova de que durante pelo menos 12 anos, talvez mais, ele tinha construído uma vida paralela a poucos metros de distância. Outra casa, outra mulher, outros filhos. Uma família inteira que existia enquanto eu preparava o jantar e esperava ele chegar do trabalho. As perguntas começaram a explodir na minha cabeça. Como era possível? Como ele conseguia tempo para 2 famílias? Quando visitava essas crianças? Nos fins de semana em que dizia estar jogando futebol com os amigos? Nas viagens de trabalho que pareciam tão frequentes? Nas noites em que chegava tarde dizendo que tinha ficado resolvendo problemas no escritório? Cada memória dos últimos 12 anos começou a se reorganizar na minha mente, ganhando um novo significado sinistro. Lembrei das vezes em que o chamei no celular e ele demorava a atender, sempre com uma desculpa pronta. Das ocasiões em que sugeria acompanhá-lo em algum compromisso e ele rapidamente arranjava um motivo para eu não ir. Dos aniversários de casamento em que ele parecia distante, ausente, como se sua mente estivesse em outro lugar. E provavelmente estava. Estava com eles. Com essa outra família que morava tão perto que eu poderia ter esbarrado com eles no supermercado, na farmácia, na padaria da esquina. Guardei as certidões de volta no envelope, com as mãos ainda tremendo. Precisava pensar. Precisava entender a dimensão completa daquela traição antes de confrontá-lo. Coloquei tudo de volta na gaveta, exatamente como estava, e saí do escritório. Caminhei até a cozinha, preparei um café que não consegui beber e fiquei olhando pela janela, vendo a rua tranquila do nosso bairro de classe média onde vivíamos há tantos anos. Um bairro que conhecia cada esquina, cada vizinho, cada árvore. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, quando Roberto chegou em casa com seu sorriso habitual e seu beijo de sempre na minha testa, senti um nó no estômago. Ele não fazia ideia de que eu sabia. Conversou sobre o dia dele no trabalho, reclamou do trânsito, comeu o jantar que preparei e assistiu televisão como se nada tivesse mudado.
Mas para mim, tudo tinha mudado. Eu não conseguia olhar para ele sem ver um estranho. Aquele homem ao meu lado não era quem eu pensava que fosse. Era um impostor usando a pele do meu marido. Durante dias, mantive silêncio. Observei seus movimentos, seus horários, suas desculpas. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Notei que toda terça e quinta-feira ele chegava mais tarde, sempre com a mesma explicação sobre reuniões que se estendiam. Percebi que aos sábados de manhã ele saía cedo dizendo que ia à academia, mas voltava em menos de 1 hora, sem aparentar ter se exercitado. E aos domingos à tarde, quando dizia que ia visitar um amigo doente, agora eu sabia para onde. Realmente ia. Decidi investigar por conta própria antes de confrontá-lo. Precisava ver com meus próprios olhos. Numa quinta-feira, segui Roberto quando ele saiu do trabalho. Mantive distância, dirigindo meu carro várias posições atrás do dele, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ele não foi para o escritório como tinha dito que iria. Foi direto para a Rua das Acácias. Parou em frente ao número 423, uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim na frente e brinquedos espalhados pelo quintal. Estacionei do outro lado da rua, atrás de uma árvore grande que me dava cobertura. Vi Roberto sair do carro com uma sacola de supermercado na mão. Ele tinha chaves da casa. Abriu a porta e entrou como se aquele fosse seu lar. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei ali, congelada no banco do motorista, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto a realidade daquela situação se solidificava diante dos meus olhos. Não era um caso. Não era uma aventura. Era uma vida dupla, completa e estruturada. Menos de 10 minutos depois, a porta se abriu novamente e 2 crianças saíram correndo, pulando em Roberto com alegria. Reconheci seus rostos das fotos que estavam junto com as certidões. Isabela, a menina, era a mais velha, tinha os olhos verdes como os dele. Miguel, o menino, tinha o mesmo sorriso torto que eu conhecia tão bem. Eram filhos dele, não havia dúvida. E então apareceu ela, uma mulher mais jovem que eu, talvez uns 40 anos, bonita, com um avental amarrado na cintura. Roberto a beijou. Não foi um beijo qualquer. Foi um beijo de quem ama, de quem tem intimidade, de quem compartilha uma vida. Saí dali sem saber como consegui dirigir de volta para casa. As lágrimas embaçavam minha visão. Minha respiração estava irregular e eu sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Cheguei em casa e tranquei a porta do quarto antes que ele chegasse. Precisava de tempo sozinha para processar o que tinha visto. Não era só a traição. Era a mentira sistemática, a vida dupla, a capacidade dele de dividir seu tempo, seu afeto, sua presença entre 2 famílias como se fosse algo administrável. Como se nenhuma de nós merecesse sua dedicação completa. Passei a noite inteira acordada, reconstruindo nossa história à luz dessa nova informação. Conheci Roberto quando eu tinha 25 anos. Ele era charmoso, atencioso, trabalhador. Nos casamos 1 ano depois, num casamento simples mas bonito. Construímos nossa vida juntos, tijolo por tijolo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Agora percebia que enquanto eu construía uma vida, ele construía 2. Enquanto eu investia tudo em nós, ele diversificava seus investimentos emocionais. Enquanto eu planejava nosso futuro, ele vivia múltiplos presentes. Tentei entender quando isso começou. As certidões indicavam que Isabela nasceu há 12 anos, o que significava que ele conheceu essa mulher há pelo menos 13 anos. 13 anos de mentiras. 13 anos em que toda vez que ele me beijava boa noite, provavelmente tinha beijado outra pessoa antes. 13 anos em que cada palavra de amor era dividida ao meio, cada promessa tinha um asterisco invisível, cada plano para o futuro era apenas parcialmente verdadeiro. O que mais doía era a proximidade física dessa outra vida. 3 quarteirões. Eu poderia caminhar até lá em 5 minutos.
Quantas vezes passei por aquela rua sem saber que ali morava a outra família do meu marido? Quantas vezes fiz compras no mesmo supermercado que essa mulher? Levei o carro no mesmo mecânico? Comprei pão na mesma padaria? A ideia de que nossas vidas se cruzavam constantemente sem que eu soubesse me deixava enjoada. Éramos duas mulheres vivendo a poucos metros de distância, amando o mesmo homem, sem saber da existência uma da outra. E as crianças? Aquelas crianças inocentes que não tinham culpa de nada. Isabela e Miguel, meio-irmãos dos filhos que eu e Roberto nunca tivemos porque ele sempre dizia que não estava pronto, que queria esperar o momento certo, que precisávamos estabilizar melhor nossas finanças. Agora eu entendia. Ele já tinha filhos. Não precisava de mais. A família que eu sonhava construir com ele já existia, só que sem mim. Eu era a peça que não se encaixava no quebra-cabeça que ele tinha montado. Decidi que não podia mais adiar o confronto. Na sexta-feira à noite, quando Roberto chegou em casa, estava esperando por ele na sala com um envelope sobre a mesa de centro. Ele entrou pela porta com seu sorriso habitual, mas quando viu minha expressão e o envelope, seu rosto mudou completamente. Ficou pálido. Sabia exatamente o que era. Não havia como negar, não havia como inventar uma desculpa. A verdade estava ali, documentada, inegável. Ele tentou falar, mas levantei a mão pedindo silêncio. Disse que tinha seguido ele na quinta-feira, que tinha visto a casa, que tinha visto as crianças, que tinha visto ela, que sabia de tudo. Roberto desabou no sofá como se suas pernas tivessem deixado de funcionar. Ficou em silêncio por um longo tempo e então, para minha surpresa, começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de alívio. Ele estava cansado de viver essa mentira. O que Roberto me contou naquela noite destruiu completamente a imagem que eu tinha dele. Ele conheceu Márcia, a outra mulher, num congresso de trabalho há 14 anos. Tiveram um caso que se transformou em algo mais sério. Quando ela engravidou de Isabela, ele não teve coragem de me deixar, mas também não conseguiu abandoná-la. Decidiu, na sua lógica distorcida, que poderia ter as duas vidas. Alugou a casa na Rua das Acácias, ajudava Márcia financeiramente, visitava as crianças regularmente e mantinha nossa vida funcionando como se nada tivesse mudado. Perguntei como era possível dividir o tempo assim. Ele explicou sua rotina com uma frieza que me chocou. 2 noites por semana ele jantava lá. Sábados de manhã tomava café com eles. Domingos à tarde passava algumas horas antes de voltar para casa. Feriados eram divididos. Se passava Natal comigo, passava Ano Novo com eles, e vice-versa. Aniversários eram negociados. Ele tinha uma planilha mental de como distribuir sua presença, seu dinheiro, sua atenção. Era uma operação logística digna de uma empresa, aplicada a vidas humanas e sentimentos. Quis saber se Márcia sabia de mim. Roberto balançou a cabeça negativamente. Ela também pensava que era a única. Ele tinha contado uma história elaborada sobre trabalhar em outra cidade. Por isso, não podia estar presente todos os dias. 2 mulheres, 2 mentiras diferentes, um homem dividido ao meio. Ou talvez não dividido. Talvez multiplicado, criando versões diferentes de si mesmo para cada família, mantendo as histórias separadas mas paralelas, como universos que nunca deveriam se tocar. Perguntei se ele me amava. Perguntei se algum dia tinha me amado de verdade. Roberto disse que sim, que me amava, mas que também amava Márcia e as crianças. Disse que nunca quis machucar ninguém, que tentou fazer todos felizes, que acreditou que poderia manter esse equilíbrio indefinidamente. A arrogância dessa resposta me deixou sem palavras. Ele realmente acreditava que estava fazendo um favor para todos nós, compartilhando seu amor generoso entre 2 famílias, como se fosse um presente e não uma traição devastadora. Naquela noite, Roberto dormiu no sofá. Passei as horas seguintes no quarto, alternando entre choro e raiva, tentando decidir o que fazer. Aos 60 anos, eu não tinha planejado recomeçar minha vida do zero. Tinha imaginado uma velhice tranquila ao lado do homem que amava, aproveitando a aposentadoria que ele estava prestes a alcançar,
viajando, curtindo os anos que nos restavam juntos. Agora tudo isso tinha se transformado em cinzas. No dia seguinte, disse a Roberto que queria falar com Márcia. Ele ficou desesperado, implorou para que eu não fizesse isso, disse que destruiria a família dele. A família dele. Como se eu não fosse família. Como se nossos 35 anos juntos não contassem. Ignorei seus protestos. Eu merecia olhar nos olhos da mulher que, mesmo sem saber, tinha dividido meu marido comigo por mais de uma década. E ela merecia saber a verdade também. Roberto finalmente concordou em me levar até lá num domingo de manhã, quando sabia que Márcia estaria em casa. A caminhada de 3 quarteirões até a Rua das Acácias foi uma das mais longas da minha vida. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegamos em frente à casa, as crianças estavam brincando no jardim. Elas pararam e olharam para mim com curiosidade, sem entender quem era aquela mulher que seu pai estava trazendo. Márcia abriu a porta sorrindo, mas o sorriso desapareceu quando viu minha expressão. Antes que Roberto pudesse falar, me apresentei. Disse meu nome e expliquei que era a esposa de Roberto há 35 anos. Vi o sangue sumir do rosto dela. Suas pernas vacilaram e ela se apoiou no batente da porta. As crianças perceberam que algo estava errado e entraram na casa correndo. Márcia nos convidou para entrar, sua voz quase inaudível. Sentamos na sala simples mas aconchegante dela. Havia fotos nas paredes. Roberto com Isabela e Miguel. Roberto e Márcia sorrindo juntos. Uma vida inteira documentada em fotografias que mostravam felicidade genuína. Senti uma pontada de ciúme misturada com tristeza. Aquelas pessoas realmente acreditavam que eram uma família normal. Tinham construído memórias, tradições, rotinas. E tudo isso era baseado numa mentira que Roberto tinha sustentado com maestria assustadora. Contei a Márcia tudo o que sabia. Mostrei documentos que comprovavam meu casamento, fotos antigas nossas, evidências de que eu não era uma louca inventando histórias. Ela ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãos tremendo sobre o colo. Roberto ficou sentado entre nós, a cabeça baixa, incapaz de olhar para qualquer uma de nós. Quando terminei, Márcia se virou para ele com uma expressão que misturava dor e fúria. Ela perguntou se tudo o que ele tinha dito a ela era mentira. Se os planos que faziam juntos eram reais. Se ele realmente amava as crianças ou se eram apenas obrigações que tinha que cumprir. Roberto tentou explicar, mas as palavras saíam atropeladas, sem fazer sentido. Como explicar o inexplicável? Como justificar ter construído 2 vidas completas baseadas em mentiras cuidadosamente elaboradas? Não havia explicação que tornasse aquilo menos monstruoso. Márcia então me contou sua versão da história. Ela conheceu Roberto há 14 anos e se apaixonou imediatamente. Ele disse que era divorciado, que morava sozinho, que viajava muito a trabalho, por isso não podia estar presente todos os dias. Quando engravidou de Isabela, Roberto se mostrou feliz e apoiador. Ajudou com tudo, esteve presente no parto, foi um pai dedicado dentro das limitações que a tal viagem a trabalho impunha. Quando Miguel nasceu 3 anos depois, a história se repetiu. Ela nunca suspeitou. Por que suspeitaria? Roberto era atencioso, carinhoso, presente na medida do possível. Pagava as contas da casa, comprava presentes para as crianças, passava tempo de qualidade com a família nos dias que estava disponível. Era o parceiro perfeito, considerando as circunstâncias. Márcia tinha construído sua vida em torno da disponibilidade dele, adaptado suas expectativas, aprendido a ser feliz com o tempo que ele podia oferecer. Nunca imaginou que esse tempo era roubado de outra mulher. As crianças, percebendo a tensão, apareceram na porta da sala. Isabela, com seus 12 anos, entendeu que algo muito sério estava acontecendo. Perguntou se estava tudo bem. Márcia tentou sorrir e disse que sim, que era uma conversa de adultos, pediu que eles fossem brincar no quarto. Mas vi nos olhos de Isabela que ela sabia que nada estava bem.
Aquela menina estava prestes a ter seu mundo virado de cabeça para baixo, assim como o meu tinha sido dias atrás. Márcia e eu conversamos por horas, comparamos histórias, preenchemos lacunas, desvendamos a engenhosa rede de mentiras que Roberto tinha tecido. Descobrimos que ele usava o trabalho como desculpa para ambas. Quando estava comigo, dizia que tinha reuniões ou viagens. Quando estava com ela, a história era a mesma. Os fins de semana eram cuidadosamente divididos, feriados alternados. Férias eram o período mais complicado. Ele levava Márcia e as crianças para a praia 2 semanas. Depois voltava e me levava para as montanhas por mais 2 semanas, alegando que tinha conseguido folga extra. O dinheiro era outro quebra-cabeça que começou a fazer sentido. Roberto sempre foi cuidadoso com as finanças, mas não avarento. Ganhava bem e conseguia sustentar 2 casas sem que nenhuma de nós percebesse que havia outra família sugando metade dos recursos. As contas eram pagas, não faltava nada essencial, mas também nunca sobravam grandes quantias. Agora eu entendia por quê. Cada real era estrategicamente dividido para manter 2 vidas funcionando. Enquanto conversávamos, Roberto permanecia em silêncio. O que ele poderia dizer? Não havia defesa possível. Não havia argumento que justificasse ter enganado 2 mulheres e crianças inocentes durante tanto tempo. Ele tinha criado uma realidade alternativa onde acreditava poder ser feliz em dobro sem causar dor a ninguém. A arrogância dessa ilusão era impressionante. Como se o amor pudesse ser dividido matematicamente. Como se sentimentos fossem recursos finitos que ele podia distribuir estrategicamente. Márcia finalmente pediu que Roberto saísse da casa dela. Disse que precisava pensar, que precisava processar tudo aquilo, que não queria vê-lo naquele momento. Eu concordei. Também não queria sua presença. Roberto saiu cabisbaixo, derrotado, provavelmente pela primeira vez na vida confrontado com as consequências reais de suas ações. Márcia e eu ficamos ali, 2 estranhas unidas pela mesma traição, tentando entender como reconstruir nossas vidas. Conversamos sobre os próximos passos. Márcia estava devastada, mas sua preocupação principal eram as crianças. Como explicar para Isabela e Miguel que o pai deles tinha outra família? Como dizer que metade da vida deles era uma mentira? Como protegê-los do trauma que isso inevitavelmente causaria? Eu não tinha respostas. Nunca tive filhos, então não podia imaginar completamente a dimensão da dor dela. Mas podia entender a traição, a sensação de ter sido usada, de ter desperdiçado anos preciosos da vida com alguém que não merecia. Ofereci meu telefone a Márcia. Disse que se ela precisasse conversar, desabafar, chorar, eu estaria disponível. Era estranho criar um vínculo com a outra mulher, mas naquele momento éramos aliadas, vítimas do mesmo homem, do mesmo engano elaborado. Ela aceitou meu número e me agradeceu por ter tido a coragem de procurá-la. Disse que merecia saber a verdade, mesmo que doesse. E doía. Via nos olhos dela a mesma dor que eu sentia. Voltei para casa caminhando, mesmo com as pernas doendo, e o sol forte de domingo na cabeça. Precisava daqueles minutos sozinha para processar tudo. 3 quarteirões nunca pareceram tão longos e tão curtos ao mesmo tempo. Longos porque cada passo carregava o peso de 35 anos de mentiras. Curtos porque era absurdo que 2 vidas paralelas existissem tão próximas sem nunca se tocarem. Como 2 linhas que deveriam ser paralelas, mas que Roberto tinha conseguido manter separadas através de manipulação e engano sistemático. Quando cheguei em casa, Roberto estava na sala, esperando. Quis falar, mas não deixei. Disse que precisava de silêncio, que não queria ouvir mais mentiras ou desculpas. Tranquei a porta do quarto e deixei as lágrimas finalmente virem com força total. Chorei pela mulher que fui, ingênua e confiante. Chorei pelos anos desperdiçados. Chorei pela vida que pensei ter construído e que agora descobria ser apenas metade de uma vida.
Chorei pela velhice que tinha planejado e que agora teria que ser completamente reimaginada. Nas semanas seguintes, a realidade da situação foi se solidificando. Roberto tentou várias vezes conversar, explicar, pedir perdão. Oscilava entre arrependimento genuíno e justificativas patéticas. Dizia que nunca quis machucar ninguém, que amava a todos, que tinha se metido numa situação que fugiu do controle. Como se isso tornasse tudo melhor. Como se ter boas intenções justificasse 35 anos de traição sistemática e planejada. Consultei um advogado. Precisava entender meus direitos, minhas opções. O divórcio era inevitável, mas queria garantir que não sairia dessa situação em desvantagem financeira além de tudo. O advogado me explicou que metade de tudo que construímos juntos era meu por direito. A casa, os investimentos, a poupança. Mas também descobri que Roberto tinha gastado uma fortuna ao longo dos anos mantendo a outra família. Dinheiro que deveria ter sido nosso tinha sido desviado para criar outra vida. Era mais uma camada de traição numa pilha já insustentável. Márcia me ligou algumas vezes. Conversamos longamente sobre como estávamos lidando com tudo. Ela decidiu terminar o relacionamento com Roberto também. Não conseguia mais olhar para ele sem ver o mentiroso que ele era. As crianças estavam confusas e magoadas. Isabela, sendo mais velha, entendia melhor a gravidade da situação e estava com raiva do pai. Miguel, mais novo, apenas sentia que algo tinha quebrado na família, mas não conseguia processar completamente o que era. Roberto ficou completamente perdido. Tinha duas famílias e perdeu ambas simultaneamente. Tentou reconquistar minha confiança com gestos vazios. Flores, cartões, promessas de mudança. Mas como confiar em alguém que mentiu olhando nos seus olhos por décadas? Como acreditar em promessas de quem construiu uma vida inteira baseada em falsidades? Não havia conserto possível. O que estava quebrado era irreparável. Comecei terapia para processar tudo. Precisava de ajuda profissional para entender meus sentimentos, para não deixar que aquela traição destruísse completamente minha autoestima e minha capacidade de confiar nas pessoas. A terapeuta me ajudou a ver que nada disso era culpa minha. Que eu não tinha falhado como esposa, que as escolhas de Roberto eram dele e só dele, que eu tinha sido uma boa companheira, honesta, dedicada e que merecia muito mais do que recebi. Aos poucos, fui redescobrindo quem eu era sem Roberto. 60 anos e recomeçando do zero. Parecia assustador no início, mas também tinha algo de libertador. Não precisava mais me adequar aos horários dele, às vontades dele, aos planos dele. Podia simplesmente ser eu mesma, descobrir o que realmente queria fazer com o tempo que me restava de vida. E descobri que queria muita coisa. Retomei hobbies antigos que tinha abandonado ao longo dos anos. Voltei a pintar, algo que amava fazer antes de me casar. Comecei aulas de dança, outra paixão antiga que ficou esquecida. Fiz novos amigos, pessoas que não conheciam minha história, que me viam apenas como Lúcia, não como a esposa traída de Roberto. Lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir minha vida sobre bases sólidas dessa vez. Não sobre mentiras. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. Roberto tentou negociar, arrastar as coisas, talvez esperando que eu mudasse de ideia. Mas eu estava decidida. Meu advogado foi firme e conseguimos um acordo justo. Fiquei com a casa, metade dos investimentos e uma pensão até que ele se aposentasse. Era o mínimo que eu merecia depois de 35 anos dedicados a um casamento que descobri ser uma farsa. Márcia também processou Roberto por pensão alimentícia para as crianças. Ele agora tinha que sustentar 2 lares separados com transparência, não mais escondido atrás de mentiras. A carga financeira era pesada, e ele teve que vender alguns bens para conseguir cumprir com todas as obrigações. Parte de mim sentia uma satisfação cruel vendo-o lutar com as consequências de suas ações. Mas outra parte apenas sentia tristeza por tudo que foi desperdiçado. Isabela e Miguel, com o tempo,
começaram a processar a situação. Roberto mantinha contato com eles, mas o relacionamento estava danificado. Crianças não entendem bem mentiras de adultos, mas sentem a traição visceralmente. Aquele pai que parecia perfeito, dedicado, amoroso, tinha se revelado alguém capaz de viver uma mentira elaborada. Como reconstruir confiança depois disso? Como acreditar em qualquer coisa que ele dissesse dali em diante? Um dia, alguns meses depois de tudo ter vindo à tona, Márcia me chamou para tomar café. Encontramos numa padaria no meio do caminho entre nossas casas, território neutro. Foi estranho no início, mas logo começamos a conversar com naturalidade. Compartilhamos nossas jornadas de cura, nossas lutas diárias, nossas pequenas vitórias. Rimos de algumas coisas absurdas da situação. Choramos por outras e criamos um vínculo improvável, mas genuíno. Ela me contou como estava explicando tudo para as crianças aos poucos, como Isabela estava fazendo terapia para processar a raiva e a confusão, como Miguel ainda perguntava quando o pai ia voltar a morar com eles, sem entender completamente que isso nunca mais aconteceria. Ouvi com compaixão, admirando a força dela como mãe, protegendo seus filhos das piores partes da verdade, enquanto os guiava pela dor necessária do processo de cura. Contei a ela sobre minhas novas atividades, minhas aulas de dança, minha pintura, sobre como estava redescobrindo paixões antigas e desenvolvendo novas. Sobre como, apesar de tudo, estava encontrando momentos de alegria genuína, algo que não sentia há anos no meu casamento sem perceber. Talvez eu estivesse tão acostumada com aquela vida morna, com aquela felicidade pela metade, que tinha esquecido como se sentia estar realmente viva. Márcia confessou que também estava redescobrindo a si mesma, que tinha passado tantos anos adaptando sua vida aos horários de Roberto que tinha esquecido de ter desejos próprios. Agora, forçada a reconstruir, estava encontrando força que não sabia que tinha. Estava considerando voltar a estudar, talvez fazer uma faculdade que sempre quis, mas nunca teve oportunidade. As crianças estavam crescendo, logo precisariam menos dela. E ela queria ter uma identidade além de mãe e ex-companheira de um mentiroso. Conversamos sobre Roberto também. Sobre como era possível um homem viver com tanta duplicidade sem aparentemente sentir culpa. Sobre a psicologia por trás de manter duas famílias sem que nenhuma soubesse da outra. Sobre como ele provavelmente tinha se convencido de que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo generoso ao não escolher, ao tentar fazer duas mulheres felizes em vez de magoar uma delas deixando-a. A lógica torta de quem justifica o injustificável. Aos poucos, fui perdoando. Não perdoei Roberto, mas perdoei a mim mesma por não ter percebido antes. Perdoei minha ingenuidade, minha confiança cega, minha tendência de ver o melhor nas pessoas. Essas não eram fraquezas, eram qualidades que eu não queria perder apesar de tudo. Não queria que a traição de um homem me transformasse em alguém cínica, desconfiada, incapaz de amar novamente. Aos 60 anos, ainda tinha muito vida pela frente, e não ia deixar que Roberto roubasse isso de mim também. Comecei a viajar sozinha, algo que nunca tinha feito. Pequenas viagens no início, fins de semana em cidades próximas. Depois, viagens mais longas, conhecendo lugares que sempre quis. Visitar, mas Roberto nunca se interessou. Descobri que adorava a liberdade de fazer meu próprio itinerário, de comer onde eu quisesse, de acordar na hora que me desse vontade. Descobri que era muito boa em estar sozinha, que solidão e solitude eram coisas diferentes e que eu estava vivendo a segunda, não a primeira. Um ano depois da descoberta, em outra terça-feira de abril, fiz 61 anos. Celebrei com amigos novos e velhos, com Márcia e suas crianças incluídos na lista de convidados. Foi uma festa pequena, mas significativa. Roberto não estava lá, obviamente. Ele tinha mandado uma mensagem de parabéns pela manhã que ignorei completamente. Aquele capítulo estava encerrado, estava vivendo um livro novo agora. Isabela, que estava começando a me conhecer melhor através da amizade improvável com sua mãe, me deu um desenho que tinha feito.
Era uma mulher com cabelos prateados voando ao vento, um sorriso no rosto, cores vibrantes ao redor. Disse que eu a inspirava, que ver como eu tinha me reerguido depois de tudo lhe dava esperança de que ela também poderia superar coisas difíceis na vida. Aquele presente me tocou mais do que qualquer coisa cara poderia ter tocado. Miguel, ainda processando tudo à sua maneira, me perguntou se eu era uma amiga da mãe dele. Disse que sim, que éramos amigas. Ele sorriu e disse que era legal a mãe dele ter uma amiga legal. A inocência das crianças às vezes é um bálsamo para as feridas dos adultos. Ele não precisava entender todas as complexidades da situação. Bastava saber que havia pessoas boas ao redor que cuidavam da sua mãe e, por extensão, dele. Olhando para trás naquele dia de aniversário, percebi quanto tinha crescido em 1 ano. Tinha descoberto a pior traição imaginável, tinha visto meu mundo desmoronar, tinha enfrentado verdades dolorosas sobre o homem que amava e sobre a vida que construíra, mas tinha sobrevivido. Mais do que isso, tinha prosperado. Tinha encontrado força que não sabia que possuía. Tinha feito conexões inesperadas. Tinha começado a viver de verdade, não apenas existir. A terapia continuava me ajudando a processar camadas mais profundas da traição. Conversávamos sobre como aquilo tinha afetado minha autoestima, minha capacidade de confiar, minha visão sobre relacionamentos. Trabalhávamos em reconstruir essas coisas lentamente, tijolo por tijolo, da mesma forma que eu tinha que reconstruir minha vida inteira. Era um processo lento, às vezes doloroso, mas necessário. Roberto tentou se reaproximar algumas vezes ao longo daquele ano. Ligações ocasionais, mensagens pedindo para conversarmos, tentativas de explicar melhor o que tinha acontecido. Ignorei todas. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudasse os fatos. Não havia explicação que tornasse décadas de mentiras menos dolorosas. Ele tinha feito suas escolhas e agora tinha que viver com as consequências. Assim como eu tinha que viver com as minhas, que incluíam nunca mais querer vê-lo. Márcia me contou que Roberto também tentava reconquistá-la, especialmente através das crianças. Aparecia com presentes caros, promessas vazias, desculpas elaboradas. Isabela não queria nada com ele, tinha raiva demais ainda. Miguel, mais novo e mais maleável, às vezes cedia e aceitava os presentes. Mas Márcia estava trabalhando com ele sobre não deixar que coisas materiais compensassem a traição emocional. Era uma linha difícil de navegar como mãe, permitindo que as crianças tivessem um relacionamento com o pai, enquanto não deixava que fossem manipuladas. Conheci um homem na aula de dança. Seu nome era Fernando, tinha 63 anos, era viúvo há 5 anos. Começamos conversando casualmente após as aulas, depois fomos tomar café algumas vezes e, eventualmente, desenvolvemos uma amizade confortável. Ele sabia da minha história, eu sabia da dele. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas 2 pessoas que tinham vivido muito compartilhando experiências e redescobrindo a alegria de conexões humanas genuínas. Fernando era o oposto de Roberto em muitos sentidos. Era transparente sobre seus sentimentos, suas intenções, sua vida. Não havia mistérios, não havia áreas proibidas. Conversávamos sobre tudo abertamente. Ele respeitava meu tempo, minha necessidade de ir devagar, meu medo de confiar novamente. Não fazia promessas grandiosas, apenas estava presente, consistente, honesto, e isso era revolucionário para mim. Levei meses para aceitar que talvez pudesse ter algo mais com Fernando. O trauma da traição tinha deixado marcas profundas. Como confiar em alguém novamente, depois de ter sido enganada tão completamente? Como acreditar que o que via na superfície era realmente tudo o que havia? Como não viver constantemente suspeitando, investigando, procurando sinais de mentiras? A terapeuta me ajudou a trabalhar através desses medos. Fernando foi paciente, nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Quando finalmente começamos a namorar oficialmente, era diferente de qualquer relacionamento que tinha tido antes.
Era baseado em honestidade radical, comunicação constante, respeito mútuo absoluto. Não era perfeito. Nenhum relacionamento é. Mas era real. E real era infinitamente melhor do que a ilusão perfeita que eu tinha vivido com Roberto. 2 anos após descobrir a traição, estava irreconhecível da mulher que tinha sido. Fisicamente tinha mudado pouco, alguns cabelos mais brancos talvez, algumas rugas mais profundas, mas internamente era outra pessoa. Mais forte, mais confiante, mais autêntica. Tinha aprendido que 60 anos não era velho demais para recomeçar. Que traição não tinha que definir o resto da minha vida. Que eu tinha valor independente de qualquer homem, qualquer relacionamento, qualquer circunstância externa. Márcia também tinha prosperado. Tinha voltado a estudar. Estava fazendo uma faculdade de psicologia. Dizia que sua experiência a tinha feito querer ajudar outras pessoas, passando por traumas similares. As crianças estavam, bem, considerando tudo. Isabela estava em terapia e melhorando a cada mês. Miguel tinha se adaptado à nova dinâmica familiar com a resiliência natural das crianças. Roberto via os filhos regularmente, mas o relacionamento nunca seria o que foi antes. Nossa amizade, minha e de Márcia, continuou evoluindo. Era uma das coisas boas que tinha saído de toda aquela tragédia. Tínhamos nos tornado confidentes, amigas genuínas unidas não apenas pela traição compartilhada, mas por respeito e afeto mútuos. Nossas famílias se entrelaçavam de maneiras inesperadas. Eu me tornei uma espécie de tia para Isabela e Miguel. Eles conheceram Fernando e gostaram dele. Estava criando uma nova família escolhida, não baseada em sangue ou mentiras, mas em conexões autênticas. Olhando para trás agora, posso dizer que aquela terça-feira de abril, que mudou tudo, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Pior porque destruiu a ilusão confortável em que eu vivia. Melhor porque me forçou a acordar, a viver de verdade, a descobrir quem eu realmente era, além de ser a esposa de alguém. A traição de Roberto tinha sido devastadora, mas minha recuperação tinha sido gloriosa. Aprendi lições valiosas que não teria aprendido de outra forma. Aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Que força não vem de nunca cair, mas de se levantar cada vez que você cai. Que perdoar a si mesma é mais importante do que perdoar quem te machucou. Que conexões genuínas podem surgir dos lugares mais improváveis. Que aos 60 anos, ou qualquer idade, você ainda pode se reinventar completamente. Se pudesse voltar no tempo e impedir toda a traição, eu faria? Honestamente, não sei. Claro que preferia não ter passado por aquela dor, não ter descoberto que décadas da minha vida foram baseadas em mentiras. Mas também não trocaria a pessoa que me tornei, as lições que aprendi, a vida autêntica que construí dos escombros. Talvez a dor tenha sido o preço necessário para a transformação. Talvez algumas coisas precisem quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas melhor. Roberto ainda tenta contato ocasionalmente. Ouvi através de conhecidos mútuos que ele está sozinho, que perdeu ambas as famílias e agora vive com o peso das consequências de suas ações. Parte de mim sente pena dele. Outra parte sente que é exatamente o que ele merece. Mas a maior parte simplesmente não sente nada. Ele se tornou irrelevante para minha vida. Uma nota de rodapé dolorosa num capítulo que já foi encerrado há muito tempo. Minha vida agora é rica de formas que nunca imaginei possível. Tenho amigos verdadeiros, um companheiro honesto, atividades que me trazem alegria, propósito renovado. Viajo frequentemente, pinto regularmente, danço sempre que posso. Acordo todos os dias grata por ter descoberto a verdade, por mais dolorosa que tenha sido, porque me libertou de viver numa mentira. A verdade dói, mas a mentira mata lentamente, sem que você perceba. Para outras mulheres que possam estar passando por situações similares, quero dizer, você vai sobreviver. Vai doer terrivelmente no início, vai parecer que seu mundo acabou, mas prometo que você vai se levantar mais forte.
A traição não define você. Como você responde a ela, sim. Você pode escolher ser vítima para sempre ou pode escolher ser sobrevivente. Pode permitir que aquilo destrua sua capacidade de confiar ou pode aprender a confiar de forma mais sábia. Pode deixar a raiva consumi-la ou pode transformá-la em combustível para a mudança. Não estou dizendo que é fácil. Não é. Tem dias em que a raiva volta, em que a tristeza me consome, em que me pergunto como não percebi os sinais que certamente estavam lá. Mas esses dias são cada vez menos frequentes. E mesmo quando vêm, sei que vão passar. Aprendi que sentimentos são como ondas, vêm e vão, e você não precisa se afogar em nenhum deles. A terapia foi fundamental no meu processo de cura. Não tenho vergonha de admitir que precisei de ajuda profissional para processar tudo. Teve momentos em que pensei que não ia conseguir, que a dor era grande demais, que seria mais fácil desistir. Mas continuei aparecendo, sessão após sessão, fazendo o trabalho difícil de olhar para minhas feridas, entendê-las, curá-las. E valeu cada momento difícil. Hoje, aos 62 anos, sou mais feliz do que era aos 50, 40, 30. Não porque tenho mais coisas ou mais dinheiro, mas porque tenho algo muito mais valioso: autenticidade. Conheço a mim mesma de verdade agora. Sei o que quero, o que não aceito, onde estão meus limites. Não vivo mais para agradar, para me adequar, para ser a esposa perfeita de alguém. Vivo para mim, para minhas paixões, para as pessoas que genuinamente amo e que me amam de volta sem mentiras. A história da mulher que descobriu que seu marido tinha outra família a 3 quarteirões de distância poderia ter terminado em amargura completa. Poderia ter me destruído. Poderia ter me transformado em alguém cínica, fechada, incapaz de amar. Mas escolhi um caminho diferente. Escolhi curar, crescer, florescer. E se eu conseguir, você também pode. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história.